dom da palavra, mas também vem com a disciplina. Vem com o desejo de você buscar a Deus. Por mais que Deus te dê o dom da palavra, você precisa também buscar. As duas coisas, elas caminham juntas. Tem um dom da comunicação, mas é necessário ter a comunicação, e a preparação para se comunicar. Sim, exatamente. Eu creio dessa forma. Então, assim, a minha história foi assim, né? Quando eu tinha lá por volta de 20 anos de idade, Deus levantou uma irmã, ela sabia do meu potencial e da minha dedicação, e ela disse: irmão Ítalo, eu vou pagar o seu curso teológico, porque embora você já é uma pessoa que tem autoridade, você precisa do certificado, do diploma, Sim. né, que vai abrir outras portas, como bacharel em teologia. E essa irmã, ela custeou os meus estudos e pagou um curso que eu fiz à distância, mas já por volta dos meus 22 anos de idade. Tô entendendo. Eu fui consagrado pastor só para você entender, da convenção que eu faço parte, eu fui consagrado pastor com 24 anos de idade. Eu fui o primeiro pastor solteiro a ser consagrado na minha convenção. E eu tenho muito orgulho disso, porque embora isso divida muitas opiniões, né? Mas um pastor solteiro pode exercer o ministério, mas eu fui um pastor solteiro que exercia o ministério, assim como Paulo, o apóstolo Paulo era solteiro e exerceu o ministério, o nosso Senhor Jesus Cristo, solteiro e exerceu o ministério. Então eu tive esse privilégio. Nos 2 anos que eu era noivo da minha esposa, eu já era consagrado a pastor. Já era consagrado pastor sendo noivo apenas. Sim. Entendi, interessante. Me diga, qual foi o momento mais marcante nessa carreira sua espiritual? Você lembra de algum testemunho, alguma obra que aconteceu assim que lhe marcou muito? Além de sua trajetória, do seu conhecimento. Eu conheci Jesus Cristo, isso foi marcante demais. Mas uma obra assim, Eu acho que a obra mais marcante na vida de um crente é o batismo de fogo. Eu não tenho um outro marco na minha vida que não seja o batismo no Espírito Santo. Por quê, Tiago? Porque leva você para uma outra dimensão. Existem crentes naturais, existem crentes carnais e existem crentes que são espirituais. O homem, quando você tem a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, leva você para um outro patamar de espiritualidade. Você não vê as coisas mais da mesma forma, você crê no sobrenatural. Com o batismo vem os dons do Espírito, então por isso que eu estou falando que toda pessoa deveria buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Procure sobre isso, pesquise sobre isso, ore a Deus e peça, porque Jesus disse que se você pedir, Ele vai te dar, então peça. Sensacional. Para mim esse é o ponto alto, assim, o ponto mais marcante. Nessa sua carreira que vem traçando no mundo espiritual, teve alguma crise? Como conseguiu superar ela? Teve crise, sim. Embora toda essa história que eu te contei, né, de um contexto familiar complicado, Jesus me encontrou, eu me perdi porque eu deixei o orgulho e a vaidade entrar no meu coração e eu quis caminhar sozinho. E como a gente diz dentro do Legendários, homem só é presa fácil. E aí eu acabei me desvencilhando, né, dos meus líderes espirituais, eu acabei ficando muito só, e aí acabei tendo recaída. Eu vim de um contexto onde eu via meu pai usando droga na minha frente. Às vezes tinha festas na minha casa noitada e eu via eles lá cheirando pó, Meu entendeu? Deus. Fazendo de tudo. E isso marca muito a Marca infância. demais. Então, inconscientemente, aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais rejeitava, eu acabei me tornando isso. Olha só como isso é forte, né? Demais. Embora talvez você já ouviu e você diga, isso é papo de coaching, isso é papo de psicologia. Não é. Papo da palavra. Isso é muito forte. Você Muito. acaba se tornando aquilo que você mais teme, né? Paulo disse, eu fui Jó, tudo que eu temia Foi me Jó. sobreveio. Foi Jó. Tudo que eu temia me sobreveio. Algo desse tipo. É isso que a gente vê, né? Você teve, às vezes, um pai alcoólatra, o cara entra... Eu não quero ser entra no alcoólatra acaba entrando no álcool, Sim, se tornando sim. alcoólatra. É isso. Aquele menino que sofreu vendo o pai abandonar a mãe, hoje muitas vezes é o cara que faz a mulher sofrer. Sim. É o cara que às vezes inflige sofrimento sobre a própria família. E isso é até inconsciente. Isso é Faz inconsciente. que vai no natural, não tá acontecendo nada. Então, isso é muito forte, isso acabou acontecendo comigo. Então eu me tornei usuário,
né? Nesse período aí foi 1 ano e meio, 2 anos de crise da minha fé. Eu parei, eu disse, Deus, eu não vou mais pregar, não vou mais levar mensagem. Eu cheguei até a dizer uma vez para uma Isso antes de ser casado. Antes de ser casado, antes de ser casado. Eu cheguei uma vez a dizer pra uma tia minha, que me acompanhava ali na fé, né, que eu tenho como uma mãe espiritual, disse pra ela, ó, nunca mais eu vou pregar a palavra. Aquilo ali era uma... Aventura era de criança, né, de moleque. Um jovem aventureiro. Isso. Então eu realmente cheguei no fundo do poço, tá? Fui usuário de droga. Começou com a maconha, depois passou pra droga sintética. Como eu disse, eu morava em Brasília, lá tem muito festa rave até hoje, né? Sim. Aqui no Nordeste, acho que tem muito, todo lugar hoje tem, né? Deve ter. Festa rave, festa de música eletrônica. Lá é a capital do rock, muita festinha de rock. Então ali com os colegas e tal, eu comecei a frequentar, no início não bebia, daqui a pouco alguém te oferece uma bebida, daqui a pouco alguém te oferece um baseado, e acabei entrando nisso. E aí cheguei no fundo do poço, o fundo do poço que foi, cheguei no crack. O crack é a droga que destrói, ela tira o homem de dentro de casa. Meu Deus, foi ao crack. Fui, infelizmente. Eu fiz um vídeo esses dias no meu Instagram contando essa história e muita gente não sabia, né? Tem até um amigo nosso que acredito que ele tá acompanhando, ele falou assim, pastor, você tem que explorar mais essa parte da sua história que você não fala, né? Você ajuda tantos homens a sair dos vícios e a gente olha pra você e a gente nunca diria que você teria... Teve nessa situação. Pois é. Eu não imaginava um negócio desse. Então, aconteceu? Forte, terrível. Aconteceu. E teve alguém que pegou na sua mão, que foi seu mentor, que lhe ajudou, que lhe auxiliou, lhe influenciou a estar nesse ministério? Quem foi essas pessoas? Tiago, eu tive muitas pessoas. Eu tive... Eu acho que o primeiro pastor assim que eu lembro muito dele foi esse pastor Profeta, que foi o pastor da primeira igreja onde eu frequentei, que era o pastor Alessandro Paoli. Ele era um homem que tinha, assim, uma visão muito aberta espiritualmente, eu aprendi muito com ele. Logo depois eu fui para a Assembleia de Deus, né? Eu tenho muito amor, muito carinho pela Assembleia de Deus, porque tudo que eu aprendi a respeito dos dons espirituais, de ser comprometido com a palavra, né, de ter Jesus no centro da minha vida, veio de lá. E eu tive muitos pastores. Eu tive um presbítero na minha adolescência, lá em Recife, que ele pegava muito no meu pé. E ele sempre me corrigia. Quando eu chegava atrasado, às vezes quando eu tava com a roupa desleixada, às vezes quando eu tava com o sapato sem estar engraxado, eu falava, por que esse cara pega tanto no meu pé? E aí ele sempre olhava pra mim e dizia, um dia tu vai saber, eu só faço isso porque tu tem um chamado. Então, assim, eu tenho muitas pessoas que me ajudaram, hoje eu não estaria onde eu tô sem essas pessoas. Tem um pastor que foi responsável por me orientar na minha caminhada espiritual quando eu vim para Petrolina. Foi o pastor Jair Pereira do Bonfim. Hoje ele voltou para Recife, né? Ele é da Igreja Assembleia de Deus de Abreu e Lima. Eu trabalhei com ele aqui durante 7 anos como superintendente da mocidade. Eu aprendi demais com ele, que eu era de dentro da casa dele. Então eu via como um pastor tratava a esposa, como um pastor tratava os filhos, como um pastor resolvia questões, como um pastor era uma pessoa misericordiosa. Às vezes com pessoas que ele já ajudou tantas vezes, eu ficava olhando, rapaz, já ajudou esse cara tantas vezes. E mesmo assim, torna a ajudar de novo. É um negócio assim que não tem como. O amor da parte de Deus é absurdo. É um coração muito compassivo. Então tá perto dessas pessoas faz com que a gente aprenda. A gente aprende por osmose. É só você tá perto. Sim. Então assim, eu tenho muitos homens de Deus. Tem esse cara que me deu o primeiro livro que eu li, que foi o pastor Jonatas Bezerra. Ele me deu esse livro dos Caçadores de Deus. Ele é meu tio, casado com a minha tia. Inclusive, olha só como é que são as coisas. Ele me ajudou no início da minha caminhada espiritual. Hoje, ele faz parte do meu time de pastores da minha igreja como um pastor auxiliar. Ele trabalha no ministério de oração. Então, quer dizer, esses homens me impulsionaram, e a maioria dos homens que eu citei aqui hoje, eu falo isso para a glória de Deus, não para o meu engrandecimento, eu me tornei mais relevante do que eles. O fato de você se tornar mais relevante ou acessar outros lugares que os seus pais na fé não acessaram, não significa que você é melhor. Sim. Significa que eles fizeram um bom trabalho. Sim. Entende? É sobre isso. Se a gente fizer um bom trabalho com os nossos liderados, eles vão voar, irmão. Eles vão mais longe do que a gente. Eu quero que os meus filhos cheguem muito mais longe do que eu estou indo. É o nosso dever como pai. É impulsionar ainda mais os filhos para irem mais longe. É interessante demais. Pastor, me diga,
qual o principal desafio, quais os desafios hoje de ser pastor, de liderar igreja, de trabalhar à frente do povo dessa maneira, de ensinar a palavra hoje, nos dias de hoje? É muito desafiador. Cansaço. Cansa muito. Em uma palavra, cansaço. A gente vive na cultura do desempenho. Sempre vai ter um pastor mais relevante, sempre vai ter uma igreja mais estruturada, sempre vai ter uma mensagem mais sensacional. Então, se você tiver refém do desempenho, você vai se cansar, porque você sempre vai ficar atrás das novidades. E um pastor, ele não precisa ir atrás das novidades. Ele é chamado para ser fiel à palavra. Sim. O meu chamado principal não é agradar as pessoas. É ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Sim, sim, não, não. Exatamente. É ser fiel àquilo que eu recebi do Senhor. Então, hoje, com as redes sociais... Hoje, com as redes sociais, a gente tem essa... Isso aumentou muito, sabe? Essa cultura do cansaço. Eu vejo líderes cansados porque, na maioria das vezes, eles estão se comparando. Isso acontece em toda a área, né? Com empresário acontece Total. isso. Com casamento, com a nossa vida. A gente vê o amigo... A grama do vizinho sempre mais sempre verde. É melhor, é né? mais verde do que a minha. Eu não sei os desafios que aquele cara tá passando, então eu olho pra vida dele e eu acho que é só status. Isso. E não é. Então eu acho que hoje o maior desafio é esse, é o cansaço. A gente tem que dar conta de muitas coisas que na verdade não são demandas reais, elas não são para nós. O que é um trabalho de um pastor? Assim, a grosso modo, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, possa entender. A grosso modo, um pastor ele tem 3 funções. Ele é responsável por estar diante de Deus, então ele tem que orar, tem que ter vida de oração. Ele tem que conhecer a palavra, então ele tem que ter tempo para meditar nas escrituras, e ele tem que visitar as pessoas. Ele tem que ter tempo com as pessoas. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem que gostar de pessoas. Ah, mas eu gosto da palavra, mas eu não gosto de pessoas. Então você não pode ser pastor. Porque um pastor ele tem cheiro de ovelha. A casa dele, pessoas frequentam, o carro dele está lotado de pessoas que andam o tempo todo. Ele, em todo o tempo, ele vai no hospital, ele vai no presídio, ele vai no velório, ele vai no aniversário, ele faz um casamento. Então, a vida de um pastor ela é muito dinâmica.